Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui dando início ao nosso 10º episódio do Podzoli, podcast número 1 do mercado imobiliário de Brasília. Para iniciar, eu quero deixar aquele abraço para o Israel e o pessoal do Varejão do Piso, que é o nosso patrocinador master do Podzoli. Quero falar com você, construtor. A Varejão do Piso está presente em 10 lojas no DF e em torno. A Varejão do Piso hoje é especialista na fase de acabamento da sua obra, com o melhor preço e qualidade. E assim, um patrocinador que acreditou na gente, né, que acreditou no nosso projeto, né, Léo? Exatamente. O Israel, então fica esse abraço para o Israel e para todo o pessoal do Varejão do Piso. E hoje tenho a honra de receber aqui o nosso convidado, Adriano Araújo. Muito obrigado pela participação. É uma honra recebê-lo aqui, corretor de imóveis aqui em Brasília, especialista na região do Parkway e outras regiões também, né, Adriano? E, assim, 14 anos de mercado imobiliário, uma baita experiência aí. Tenho certeza que vamos conseguir gerar um conteúdo, bater um papo aqui de muita qualidade. E junto comigo aqui, Léo Ricardo, meu sócio na Casoli. Tamo junto, sempre. Vai apresentar aqui junto comigo hoje e entrevistar o Adriano. E, Adriano, assim, para iniciar o nosso bate-papo, gostaria de saber um pouquinho, você falar aí para o pessoal, um pouquinho da sua trajetória, até encontrar o mercado imobiliário, todos os desafios aí, conquistas que você teve nesse mercado que a gente tanto ama. Primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite, esse movimento de estar trazendo pessoas para bater um papo sobre o mercado imobiliário e principalmente elevar o nível da nossa profissão é muito importante. Agradecer a você, Pedro, a você, Léo, e principalmente saber que no podcast a gente tem patrocinadores. Isso é muito bacana, significa que as pessoas estão entendendo o tanto que é importante os corretores de imóveis que estão sempre à frente das negociações estar nesse mercado, inserido nisso tudo. Bem, eu tenho 46 anos, eu já tenho aí uma boa parte de vivência, eu tenho mais ou menos 27 anos de área comercial. Aí eu já passei, Pedro e Léo, por eletrodoméstico, tudo com vendas, sempre vendas. Eletrodoméstico, curso de inglês, com motos, carros em concessionárias, tecnologia e passei a conhecer os imóveis em 2008. Mas antes disso, o que é muito importante é que eu sou um cara muito... gosto demais da área comercial e de tudo isso que traz. Eu vi um pouquinho da tua história, Pedro, e é muito importante quando alguém descobre o quanto aquilo ali é realmente o que quer fazer da vida. Eu tive a oportunidade de fazer isso com 18 anos de idade. Eu me formei em magistério, eu era professor, né, meu ensino técnico. Legal. E eu mudei, eu sou da Bahia, mas meu Qual pai... a cidade lá, o nome? Chama Senhor do Bonfim, já fica pertinho de Petrolina e Juazeiro, lá no norte da Bahia. Meu pai mora na Bahia. Mora na Bahia? Onde Barreiras. Em Barreira, já é mais pertinho, Já né? é mais perto. Para eu chegar na casa da minha mãe, Para para eu chegar na casa da minha mãe é 1.500 quilômetros, sendo que é show. 1.200 é dentro da pequena Bahia, né? Não, sem a sair. gente viaja para Bahia, parece que é outro Lugar, país, lá né? tava nunca. Exatamente. E aí meu pai era comerciante de esmeralda, então a gente mudou, eu já morei, eu acho que de 8 a 10 cidades espalhadas entre Pernambuco, Bahia e Goiás, né? E Distrito Federal. E aí eu me formei, e eu lembro, pra você ter ideia, vocês são todos novinhos, eu cheguei em Senhor do Bonfim, com 10 dias eu ouvi um anúncio na rádio, o cara de uma distribuidora alimentícia da cidade, procurando uma pessoa formada em contabilidade, um técnico em contabilidade, eu nem sabia para onde é que ia. Aí eu fui lá e pedi fui no proprietário e falei, olha, se você me der uma chance, eu aprendo isso em 10 dias. Eu lembro direitinho, não sei se vocês conhecem, a Martins Distribuidora, que é de Uberlândia, né, uma das maiores, ou se não for a maior do Brasil, tinha um vendedor chamado João do lado dele. Aí o cara olhou para ele e falou assim, bicho, esse moleque é tão abusado que eu deixava esses 10 dias aí. Só para ver, né? E o cara deixou, acabou que eu fiquei 1 ano lá trabalhando, só que eu era, hoje nem se usa mais esse termo, mas era do CPD.
ou seja, eu fazia o processamento de dados da empresa, eu aprendi a fazer isso. Só que eu fazia outra coisa, que era a folha de pagamento dos representantes comerciais. Nossa. Eu não sei qual era o valor, mas eu sei que eu recebia um salário mínimo. E o cara ganhava 5, 6, às vezes até 10 vezes mais do que eu. E eu olhava aquilo e falei, cara, esses caras vêm, sai segunda, volta na sexta, sexta-feira da meio-dia já estão tudo tomando sua cerveja. Tranquilo. Ganhando mais do que eu. Falei, cara, eu acho que está no lugar errado. Eu acho que o dinheiro é vendendo e não aqui dentro. Você sempre foi curioso, assim? Sempre muito curioso. E aí eu mexia nessa parte, eu comecei a conversar com um com o outro. Aí foi uma rede de lojas para a minha cidade, chamada Insinuante, e colocou para vendedor. Certo. Aí de vendedor, botei meu currículo, meu amigo. Aí Você já achou, era, me achou. apaixonei por aquilo ali, cara, vendendo. Aí tinha um salário e tudo que eu fazia mais, tudo que eu vendia, eu ganhava mais do que os outros, aí me apaixonei. Aí fui para a área comercial. Em 98 eu venho morar em Brasília e trabalhei num curso de inglês, foi o primeiro emprego que eu tive aqui. E olha que curiosidade, quando eu fiz esse primeiro emprego aqui, eu tinha um gerente chamado Felipe Nerbas. Ele hoje é dono da Unique Imob. Eu fiquei 6 ou 7 meses nessa empresa, que inclusive eu acho que o Flávio Augusto comprou essa empresa, se transformou no WhatsApp, né, isso tudo. Caramba. E o engraçado é que em 2008, depois de ter passado por vendas com licitação na CTIS, carro, moto, em 2008 eu saio da CTIS e eu respondo um chamado na Beira-Mar. Certo. Quando eu chego lá, quem era o diretor da Beira-Mar? O Felipe Nerbas, que tinha sido meu primeiro gerente lá em 98. Coincidência, né? Aí Ele trabalhei. não sabia de você? 10 Não anos sabia depois, e a gente se esbarrou lá em 2008, 10 anos depois. A gente se esbarrou e aí eu trabalhei com ele mais um ano na Beira-Mar e detestei, viu, Pedro? E Léo, detestei o mercado imobiliário. Eu achei A primeira impressão foi horrível. horrível. Eu achei um samba de crioulo, cara. Você trabalha com licitação, é tudo ali muito certinho. Certinho, né? Tal, Tudo aquela bem coisa. conectado. Quando eu cheguei, eu costumo fazer uma analogia sobre corretor de imóvel e o vendedor de uma empresa que tem carteira assinada. Certo. Seria mais ou menos como um cachorro e um gato. Se o cara tem a carteira assinada, é como um cachorro. Você vai adestrar, você vai chamar, ele vai te obedecer, vai fazer. O corretor de imóvel é como um gato. Ele vem se ele quiser, ele faz se ele quiser. Então aquilo me deixou um pouco Isso é verdade. sem chão, que eu entrei como gerente da Beira-Mar. Mas foi uma boa experiência, mas detestei, voltei para a tecnologia. Trabalhei mais 3 anos e em 2011 o Paulo Roberto, que é proprietário da Roger Braz vai fazer acho que 28 ou 29 anos no mercado. E aí ele me chamou para fazer a entrevista. Nós ficamos durante 3 meses negociando a minha ida para Roger Braz. Puxa daqui, puxa de lá. Naquela época eu tinha uma coisa que muita gente não tem no mercado imobiliário. Eu tinha minha carteira assinada, por isso que a gente demorou a negociação, né? Ele tinha que cumprir um salário de onde eu estava. Entendi. Mas ficamos, e aí a gente amargou aquele 2011 até 2014, que o mercado deu aquela caída, deu uma baixada assim. Qual foi o período ali? 2011 a 14, né? Foi o pré-copa, né? Aquela de 2007 até 2011, 2012 ainda deu uma respirada, aí 2013 começa a baixar. E cai muito, e dessa caída vai até 2019. Então, assim, na equipe, as pessoas que trabalham comigo, eu sempre comentava... Quando eu entrei, em 2019. 2019? Você já chegou na hora que o mercado estava dando aquele... virando, né? aquela aí virada. Foi aquele pós-Copa também, né? Que 2014 foi a Copa do Brasil, e aí veio aquele rombo depois e uma coisa que influenciou em 2014 foi justamente aonde tinha os jogos da Copa. Por exemplo, Rio de Janeiro chegou a bater perto dos estádios valores absurdos. E aí ele travou. Quando acabou, e agora? A gente vai fazer o que com isso? A gente pagou R$25 mil um metro quadrado, e agora? Vamos vender aqui agora por 15. Não teve jeito. E aí a gente deu uma queda, e eu sempre falava para os corretores, olha, quem sobreviver a esse período, quem acreditar, vai colher os frutos. Porque o mercado vai virar, e o nosso mercado ele é muito cíclico. Né? A gente está falando aí de um processo aonde hoje ele cai, daqui a pouco acontece alguma coisa, e ele sobe,
E eu costumo dizer que para investir em imóvel, o melhor dia foi ontem. Né? Não tem jeito. Eu falo muito isso também. E o próximo melhor dia é hoje. É hoje. Né? Se Não tem como discutir com isso. Não tem. Você vê as grandes fortunas que existem no mundo inteiro. Exato. O que gira realmente são os imóveis. Eu estava vendo uma reportagem que saiu hoje de um desses cantores lá dos Estados Unidos, que ele tirou 70 milhões da casa dele. Você fala, cara, 70 milhões? Pô, a casa vale 270, baixou para 200 milhões. Né? Ou seja, muito dinheiro. Um patrimônio que construído... Absurdo, né? E o que eu acho muito importante quando a gente fala principalmente dessa valorização do que a gente tem no mercado, eu gosto muito de analisar o que é escasso. Tudo que é escasso, o preço não para. Exatamente. Tudo que é escasso, o preço continua subindo. Se mantém ali naquela ascendente. Não é à toa que no plano piloto a gente tem lançamentos agora, por exemplo, na Asa Sul, nas últimas projeções, a 20 mil reais um metro quadrado. Então, a estratégia que você adota assim hoje, Adriano, para olhar essa escassez. Sim. Hoje para a gente conseguir chegar num ponto de avaliar o imóvel e dar um preço para aquele determinado produto, a gente procura principalmente verificar isso. O que não tem e o que eu tenho aqui que pode ser compatível com aquele produto. Né? Inclusive, eu fiz questão, quando eu entrei no mercado imobiliário e descobri que eu podia ter um curso para avaliar imóveis, foi a primeira coisa que eu fiz. Depois do CRES, eu tenho um KNAI, eu faço algumas avaliações, inclusive judiciais, que é justamente para... Uma coisa que é muito importante, o trabalho do corretor ele começa da captação. Exato. Se ele foge disso, Então, ele vai começar, né? Ele está errado. E a melhor forma de você fazer e aprender a captar um imóvel é justamente você conseguir trazer o proprietário para a realidade. Porque você já vai ter algo para oferecer também, né? Sim. A gente tem esse algo para oferecer e traz o cliente para uma realidade. Exato. Por exemplo, a gente está aqui num imóvel novo, o cliente tem uma ideia do preço dele, mas quando você entra na jogada, você é o especialista, é você que vai falar, apesar de você ter construído, você querer X, o mercado hoje não está pagando isso. Existe uma realidade de mercado. Né? Existe uma tem realidade. Como fugir disso. A gente fala muito isso, Adriano, nesse sentido de avaliação, e aí é um papel que a gente tenta fazer com a maior transparência possível, porque a gente até comentou em episódios anteriores, às vezes o cliente ele vem, ou seja, um imóvel que ele investiu para construir, ele faz uma projeção fora da realidade, ou então o cliente que construiu para morar e de repente por alguma circunstância ele quer vender e ele tem um apego emocional. E a gente tem que trazer essa verdade, né, nesse papel de quem quer prestar um serviço de qualidade, trazer para a realidade e mostrar, olha, você pode até achar que para você vale, se você for calcular ponto a ponto em termos de custo, pode até ser que faça sentido, mas a gente tem que vender naquilo que o mercado absorve. Não adianta você querer pegar um produto, como você falou, e colocar o preço lá em cima e não vender, porque é uma coisa que o Pedro fala muito. A gente vai passar por incompetente, porque aí você pega, a gente trabalha os imóveis com exclusividade. Se a gente pega fora da realidade, a gente não vai conseguir vender. Sim. Mesmo naquele tempo de exclusividade que a gente pega, a gente vai trabalhar, vai fazer o possível. Né, e um detalhe importante que você falou, essa questão da escassez e ter algo para comparar. Então, muitas vezes o cliente quer o valor X porque ele viu que fulano vendeu. Mas aí, quando você pega uma amostragem maior, você vai falar, cara, você está pedindo X no teu imóvel. Mas esse daqui, ó, ele tem mais isso, tem mais isso, tem mais isso e o preço está baixo. O que eu mais escuto nessa questão de precificar o imóvel, que atrapalha muito, é isso que eu acabou de falar. Não, mas meu vizinho aqui vendeu por 1,5 milhão, já quer, a minha também vale isso. Cara, pode ser, às vezes a pessoa consegue, às vezes até mente. Ah, vendi por 1,5 milhão, nem vendeu. Aí o proprietário quer colocar a casa dele baseado nos preços que foram vendidos ali na região. Ele não é um especialista e não é só quer isso. dizer o preço. Né? Isso é tão real que acontece no mercado. Essa semana, na verdade, na sexta-feira da semana passada, me ligou a cliente que eu vendi o meu primeiro imóvel. Certo. Vou falar o nome dela, é a dona Cléria. E só para você ter ideia, o tipo de relacionamento que eu tento ter com os meus clientes, eu costumo falar, ela fez um almoço para mim, ela morava no Gama, e fez uma pescada amarela. Eu saí de lá com a receita. Quase toda sexta-feira santa,
a minha família pede para fazer a pescada amarela, que foi Que foi legal, dela. cara. E aí a gente chegou, ela mora aqui em Águas Claras, no edifício Rio de Janeiro, e ela pediu, vamos conversar, Adriano, estou pensando em trocar meu apartamento e tudo. E aí ela fez justamente isso, ela falou, ó, meu vizinho disse que vendeu por 1 milhão, mas o dele era totalmente original, e o dela realmente é bem reformado. Falei, olha, eu acho que o apartamento chega aí entre 1.150.000 e 1.200.000, pela reforma que Faz tem. parte da equação você pegar essas informações também, mas Sim. não pode ser o principal, Aí né? ela pegou e falou que estava vendido por 1 milhão, foi vendido por 1 milhão, que foi a informação que o cara passou. Aí eu achei o anúncio, mandei para ela, falei, mas esse é o apartamento da pessoa que disse que vendeu por 1 milhão. Falei, tá vendo? A gente tem que Então, sempre... porque a pessoa vai falar sempre para mais. Não, vendi minha Sempre. casa aqui por 1 milhão, vendeu por Quer 700. valorizar, né? Pô, E outra meio coisa normal isso. que o Léo falou, que eu acho assim, esse é um momento que eu acho que o profissional ele se torna uma referência para o cliente. A gente tem um valor emocional que a gente sabe que nós, como profissionais, não devemos levar ele em consideração. Mas a gente nunca pode esquecer no trato com o cliente desse valor emocional. Vamos falar com ele. Exatamente. Eu falei muito isso. Exato. Porque se a gente não consegue levar ele com delicadeza, Exato, com com tranquilidade, jeito ali. a gente vai, literalmente, ele vai se sentir ofendido, porque é o patrimônio dele. Vai soar como uma arrogância, né? Como Isso. algo... E uma coisa que é importante, e é esse trabalho que vocês fazem com o podcast, que eu acho que é muito importante. Só tem um jeito da gente conseguir melhorar isso, elevando o nível da profissão. Exatamente. A gente fez um comentário aqui anteriormente de alguns profissionais que são do mercado, que são referência hoje, como o Ricardo Martins, aqui em Brasília tem a Ariane Palaoro, a gente tem o Augusto Braga, tem um pessoal aí que realmente é uma referência. Diferente, A né? gente tem que trazer todos os corretores mais para perto dessa Exato. realidade, Nivelar, né? do que daquele corretor antigo que andava com a pastinha com a gravata folgada. Exato. Mudou muito, né? Mudou muito. Exatamente. E olha que lá em 2008 eu via muito isso. Eu sou da época Você ainda de pegou jornal, aí cara. isso aí, né? Eu sou da época Anunciava da no- quinta-feira Eu pegar ficava- e... Não, eu falei e- muito. ficava. Eu falei isso no episódio passado. Ponto Dev era bem mais difícil, né? Hoje em dia eu acho que é muito mais fácil. Sim. Por conta da tecnologia, da internet. Sim, a gente... Consegue fazer um network, um exemplo. Olha o poder que tem a internet. Sim, a gente A gente se chegou conhecer, a gente fazer um através da... network. Isso é muito bom. E uma coisa que é muito importante é que mesmo com o advento da internet, com toda essa potência que ele tem, eu sempre converso com os corretores, com os meus colegas. Eu fiz uma mudança muito estratégica na minha vida profissional depois que, como eu falei para você, da empresa que eu tive fora do mercado imobiliário, que é justamente trabalhar o corretor, ele entender que o diferencial dele é literalmente nos bastidores. É na hora que ele vai fazer uma venda e que ele tem que conhecer do que ele está falando, e não é conhecer só da estrutura, é conhecer de todo um processo de venda. Principalmente a gente que trabalha muito com imóvel de terceiros. Exatamente. Né? O imóvel de terceiro, ele, na minha opinião, é a pós-graduação do corretor de imóvel. Também. Né? Tem essa visão. É aquela coisa que é aqui que o cara vai descobrir se realmente é isso que ele quer para a vida Ele leva dele. o jeito para aquilo ali mesmo, se vai. Porque aqui né? depende dele, 100%. Ó, só para vocês terem ideia, o ano passado eu tive 4 vendas muito problemáticas com a Caixa Econômica. Eu cheguei ao ponto de fazer os termos aditivos da Caixa Econômica e mandar para o advogado, para o jurídico deles, para eles analisarem. Entendi. Porque já tava, a gente chega num nível de estar aprendendo, de ter curiosidade de saber como resolve determinadas coisas, os processos, que aí você já tem isso. E é justamente na hora que você mostra que você tem conhecimento, é que você ganha o seu cliente. Exato. Porque a internet, ele é um material de divulgação. Exato, eu ia falar isso agora. Né? Cara, eu quero entrar nesse ponto aí porque é muito importante os corretores saberem disso. Que os bastidores realmente é o que faz a diferença, pelo menos nas minhas vendas também. Sim. Ano passado eu vendi 16 imóveis. E eu falo que a maioria das vendas foi no acompanhamento que eu tive com o cliente comprador, que fez total diferença. Esses bastidores que você está falando. Porque o corretor, ele faz o que hoje? Chega o cliente nos anúncios, como você falou, a internet é para isso. Né? Para os anúncios, vai chegar o cliente, cara, é você trabalhar esse cliente que é o difícil. Sim. Então, assim, eu acompanhava o cliente, Adriano. Chegou o cliente para mim em abril, eu fui acompanhando ele foi comprar de mim em setembro. Aí chegou o cliente em maio, foi comprar em setembro. Em 40 dias eu vendi 6 imóveis. Mas tudo que começou... Exatamente, mas o que eu mais vejo hoje é o corretor começa a atender o cliente hoje.
E muitas vezes o cliente não vai te responder, muitas vezes o cliente vai botar dificuldade, mas você tem que entender o potencial do cliente, por isso que eu faço uma reunião com todos os meus clientes, eu sento com eles, eu quero entender o porquê eles estão comprando, as condições. É financiamento? Vamos ajudar aqui no financiamento. Sim. Então, entender o cliente, o cliente realmente quer comprar. Cara, eu vou fazer acompanhamento com ele. Sim. Eu vou procurar o melhor imóvel para ele e a melhor negociação. Então, essa questão do acompanhamento com o cliente comprador, se você cativar esse cliente comprador, ele realmente vê que você conhece sobre o mercado, que você pode ajudar ele, acabou. Já vendi casas. E não foi só uma, duas, não, várias. Do próprio cliente me mandar o anúncio do imóvel. Pedro, fala aí com a proprietária para mim, eu gostei dessa casa, eu quero ela. Por que isso? Porque ele sentiu confiança no meu trabalho, sabe que não é só chegar ali também e fazer uma proposta, existe toda uma parte jurídica, Sim. passo a passo, documentações. Exatamente. Então, assim, corretor de imóveis, entenda uma coisa, se você cativar, se você conquistar o cliente comprador, mostrar que você é capaz de atendê-lo, de prestar um serviço de qualidade, você vai fazer muito mais vendas. Não desista do cliente comprador de primeira. Eu tenho uma lista de clientes que eu atendo e, graças a Deus, hoje o meu movimento ele é muito gerado por indicações. Né? Eu fiz uma mudança estratégica na minha profissão agora em janeiro. Depois de 13 anos, eu me desliguei da Roger Braz e fui para a Moni Netmóveis. Né? Eu identifiquei que o potencial do digital ele é muito importante, principalmente para a gente colocar tudo dentro de um funil e a gente começar a filtrar. E a Moni hoje é uma das, se não for a mais digital que tem hoje no Distrito Federal. Né? Então eu fui atrás disso, eu sou amigo da Ariane Palaoro, a Laline, que é a minha gerente, também mexe muito com o digital, e eu fui buscar isso. Então, eu fiz essa mudança da Roger Braz, que ela é mais tradicional, é uma excelente empresa. Tudo que eu sei do mercado imobiliário, eu devo principalmente ao Paulo, porque realmente ele me ensinou tudo. Dentro do mercado imobiliário, ele é o meu mentor. Eu já falei isso algumas vezes para ele, mas eu precisava fazer até essa atualização. E sempre eu recebi muita ligação, Adriano, quer gerir uma empresa aqui, quer gerir a nossa equipe, e eu falei, cara, nesse exato momento, eu vou dar um passo para trás, eu vou ser só corretor, eu quero assumir só os meus BOs, os meus problemas, para focar no que eu preciso fazer dentro do mercado imobiliário e principalmente voltar a aprender, que a gente tem que estar sempre disposto a esse aprendizado. Se atualizar, né? E aí, eu entrei na Moni dia 24 de janeiro, vai fazer 3 meses agora. E, por exemplo, só de captações, que todas as minhas captações eu deixei na Roger Braz. E aí eu comecei do zero, literalmente. E hoje eu fiz a 14ª captação. Maravilha. E o engraçado... A maioria é que, assim, indicação? Aí, por exemplo, eu fiz a primeira venda no dia 3 de fevereiro. Dessa venda, eu tenho 5 imóveis captados. Porque a cliente me indicou com todo mundo. Né? Assinei a escritura ontem dela, inclusive, né? Terminou o processo do BRB. E o que é mais engraçado é que, assim, eu costumo trabalhar o cliente, eu nunca pedi indicação. Mas eu induzo a ele a entender que, cara, se tiver alguém que você conhece, me indica. Se quer comprar, quer vender, me indica. Aí, fiz 2 captações, uma dessa agora que eu fiz hoje, por exemplo, captei o imóvel da moça e da mãe dela. Um no Guará e outro no Parque Sul. Bacana. Ela foi indicação de uma cliente que eu ainda estou atendendo. Entendi. Ainda nem... Não foi vendido ainda, a gente não fechou ainda. Isso é incrível. Por quê? A partir do momento que você começa a mostrar para o seu cliente que você realmente entende do que você está falando, ele começa a ter confiança. Eu costumava falar na empresa que eu trabalhei, que é assim, nunca deixe o seu gerente ficar o tempo inteiro com a sua negociação na mão. Porque ele provavelmente está lá porque ele conhece um pouco mais do que você. E se você passar a ser a referência, ele nunca mais vai te procurar. Ele vai procurar o seu gerente. E aí eu fiz uma carteira muito grande com isso. O corretor tem esse pequeno mal, que é eu recebo a proposta, vou passar para o meu gerente, e o gerente vai negociar.
Cara, não faça isso. Se você perguntar, ó, dá um conselho, Adriano. O conselho é, cara, nunca largue o seu cliente. Exato. Se você tem Tome um frente, diretor, né? tem um gerente que vai Perfeito. negociar, abraça seu gerente aqui e fala, daqui eu não Exato. saio. Sabe o Tô que que é, junto, né? sabe o que que é Tô isso, junto. Adriano? O corretor acha que sempre o próximo cliente é o melhor. Ele já fica louco para abandonar o cliente. Ah, deu um negócio, já fica louco para abandonar o cliente. Sim. Ou então teve alguma dificuldade aqui, já fica louco Já para passa abandonar o pra- cliente. Exato. Que acha que o próximo sempre vai ser o melhor. Então, se você tomar cuidado e começar a se preocupar realmente com o cliente, amigo, você precisa de um cliente, 2 clientes bem atendidos, que abre esse mar de oportunidades Isso aí. que você falou, Adriano, ontem a gente estava até dando um breve treinamento para um dos corretores que a gente está agregando, e assim, você resumiu perfeitamente o que a gente passou para ele. Eu falei para ele o seguinte, a venda em si, ela é a ponta ali do iceberg em todo esse processo de uma venda, de uma captação de imóveis. E aí uma coisa que a gente dá uma ênfase sempre muito grande é que a venda, ela é relacionamento humano. Sim. O objeto ali, o imóvel, ele é a cereja do bolo. Então, se você não passa credibilidade para o cliente, se você não passa confiança para o cliente daquele imóvel, se você não entende, como você falou bem no início, que não basta você entender da estrutura. E eu percebo isso porque o meu papel dentro da nossa empresa, eu sou engenheiro civil, mexo com a parte da construção, da incorporação, mas não adianta eu chegar, por exemplo, para apresentar uma casa e falar que foi usado o concreto com FCK 25, que a estrutura, porque o cliente ele não vai conseguir assimilar aquilo. Agora, se eu trago para a realidade aquilo que o cliente precisa, né? Então, a gente faz uma análise prévia com o cliente, fala o que você precisa. Não, eu tenho 2 filhos, preciso de uma casa que eu não abro mão, que tem uma área de churrasqueira, que tem uma área de lazer. Então, você começa a criar uma intimidade e aí fica mais fácil de visualizar, né? Aquele imóvel que você consegue apresentar para o cliente, de forma que realmente você adeque, né? A realidade do cliente para o produto que você tem. E aí a gente percebe que muitas vezes, né? Alguns corretores, eles acham que é simplesmente assim, não, vou empurrar esse imóvel aqui, eu vou pegar 10, 15, 20 imóveis aqui e vou mostrando até um dar pior Queima erro. com o cliente, Ele que é o perde pior. o cliente. Que Ele pode- 20, 30 mil que ele vai ganhar aqui não vai Pode valer até de sair nada. uma venda, mas ele perde o cliente, né? E a probabilidade de não ter a venda é grande. É grande, exatamente. E aí quando você falou que é uma coisa que a gente frisa muito para os corretores que a gente está dando treinamento. Se você se apresenta dessa forma, como um especialista, dando credibilidade e confiança, o cliente vai fazer aquele negócio contigo e muito provavelmente todos os próximos negócios imobiliários que ele for fazer, ele vai lembrar, Com ele certeza, vai procurar. com Porque certeza. ele não precisa, ele achou na sua pessoa aquilo que ele procurava. Você encontrou o imóvel ideal, de forma adequada, se apresentou, se preocupou, igual no caso aí, você saiu até com a receita de comida para a Exatamente. família. Minha né? primeira Então, venda, hein? Pois Minha é. primeira Então, venda. vira Não uma esquece não, relação cara. mesmo Não. de pessoa, Porque produto. a gente- Então, a gente tem que focar, eu digo que a gente tem que focar realmente na pessoa e o produto adequado para aquele cliente. E não fazer o inverso, né? Focar no produto e tentar empurrar o produto para o Para cliente. qualquer pessoa. O corretor, às vezes, tem a mania de colocar a necessidade dele na frente, À frente, do exatamente. cliente. Né? Precisa de- E isso é a coisa mais complicada que ele pode fazer, porque reverter isso é ruim. O próprio cliente percebe a ansiedade do corretor, Exato. ele percebe quando o corretor está ali querendo fazer um negócio, Isso. forçar, e isso não vai ser bom. Eu fiz tem até um vídeo rolando, eu já conhecia esse cliente, e ele está, olha só que história interessante, lá no Parkway, é uma casa que a gente tá vendendo, e essa casa tem um telhado azul e as paredes em alguns pontos pintados de azul. Nossa. Aí todo mundo, cara, por que é azul esse telhado? Eu não sei quantas imobiliárias tentaram vender o imóvel dele. E eu não sei quantos perguntaram para ele sobre isso. Só que a casa tem um telhado azul e a casa tem uma oficina linda. Sabe quando você entra e fala, meu sonho... Sabe quando você entra numa concessionária lá na Volks, você entra e você fala, cara, que bacana, hein? Se toda a oficina fosse assim, o cara tá de branco, mecânico, parecendo né? um médico. A oficina dele é assim, então ele gosta de cuidar da moto dele, gosta de cuidar dos carros, tem macaco hidráulico, é realmente uma oficina. E aí eu fui conversar com ele. Ele é piloto de avião, Certo. ele trabalha numa dessas empresas aéreas. E eu falei, por que azul? Ele falou, primeiro porque a minha esposa é muito devota de Nossa Senhora, Certo. e o manto dela é azul. Certo.
Aí, beleza. Tanto é que ele tem, tipo, eu não sei qual o nome que se dá, mas tipo uma grutazinha que tem uma imagem da santa, né? Aquela bem... E aí eu falei, e o telhado azul? Ele falou, ó, isso aqui eu queria que a minha casa fosse referência. Então eu queria que ela fosse referência para o carro passando e para quando eu estivesse pousando e decolando. Então eu vejo a minha casa, eu bato o olho, eu sei, a minha casa é aquela lá. Eu não tenho dúvida de qual é a casa. E aí você bate o papo com o cliente, lembra que a gente falou da emoção? Exatamente. O valor no imóvel emocional é muito difícil a gente colocar como profissional. Exato. Mas você conhecer o porquê que causa tanta emoção dele no imóvel pode ser a cereja do bolo na hora de fazer uma venda. Você pode transmitir essa emoção para o cliente que vai comprar. Passar isso para aquele cliente que está ali, que você viu que ele se encantou, e você conta essa história e fala, pô, por que o cara fez isso? O corretor precisa ter essa paciência de conversar com o cliente, de entender o cliente. Sim. O cara que comprar, Adriano, já vai pensar na próxima viagem de avião para ver se exatamente. Ele já vai bater o olho e falar, minha casa. Eu até brinquei com ele, falei, quando você estiver lá aqui, falando, é o seguinte, ó, olhe, por favor, para a esquerda, o telhado azul da minha casa, inclusive está à venda. Já faz uma ideia lá. Mas isso de trazer as histórias, a gente tem, por exemplo, eu tenho imóveis que eu vendi uma casa no Parkway. Dessa casa, eu tenho mais de 8 negócios por causa de uma casa. Acontece muito comigo também. Exato. Vendi casa da mãe, vendi apartamento de irmão, de genro, de tudo. E aí você vai começando, por exemplo, quando eu vendi uma kit no Parque Estúdio, ali no Parque Sul, para o genro dessa minha cliente, ele vendeu por uma coisa só. Ela permitiu que ele e a filha construíssem no terreno dela, no Parque, uma casa. Sim. Cara, você saber disso é muito legal, porque na hora que você precisar ser acionado de novo para vender aquele imóvel, você vai contar a história. Você não vai falar só que é uma casa e outra casa aqui do lado. Não, você vai contar o porquê que teve assim, aquilo Adriano, tudo. Qual o segredo para receber tantas indicações? Você poderia falar para o corretor de imóveis aí, que eu acho que é importante. Você falou uma coisa aqui, você falou assim, o corretor tem que ter calma. Eu costumo dizer, quando um cliente, um corretor vai comigo em uma visita, eu falo, cara, te prepara. Calma. Porque eu vou tentar extrair o máximo de informação desse cliente. Eu vou conversar com muita calma, seja uma kitnet, seja uma mansão de 7, 8 milhões de reais. Eu tento tratar os meus clientes de igual forma, porque todo mundo vai fazer um upgrade no imóvel dele. Então, se eu vendo uma kitnet e eu conhecer aquela história ali, às vezes não é um investimento, às vezes é a moradia da pessoa. Mas daqui 7, 8 anos, aquela kitnet pode transformar um 2 quartos. Dependendo, vai que ele se tornou um funcionário público, alguma coisa, ele vai sair de uma kit diretamente para um sudoeste da vida, de 90, 100 metros quadrados. Então, assim, eu costumo falar que o corretor ele tem que ter muita calma e, principalmente, faz as perguntas certas e ouça. Não ultrapasse o seu cliente, deixa ele falar. Exatamente. Né? É como você fazer uma visita numa casa como essa que a gente está aqui e chegar a determinado momento você saber que você tem que dar um passo atrás, deixa ele sozinho. Tá ele e a esposa, eles não vão fazer comentários na nossa frente. E o pior de tudo é aquele corretor que chega, que isso aqui é uma sala com o pé direito. É a sala, ele está vendo, ele sabe que é a sala. Né? E assim, o intuito desse podcast é justamente isso. Os corretores, que são muitos, que nos assistem aí. E assim, só para você ter ideia, não é porque eu tenho 14 anos de experiência que eu não tento. Só para esse ano eu já fiz 2 cursos, né? 2 voltados para a parte de internet, de divulgação, e faço uma mentoria. A importância de estar sempre se atualizando, buscando conhecimento, né? Com todas as dificuldades, quando a gente está, por exemplo, estou fazendo uma mentoria, a minha ideia é justamente absorver tudo. Ontem a gente teve um convidado, não sei se você conhece, se não conhece, siga esse corretor. Ele é corretor de imóveis, é lá do Rio de Janeiro, é o Leonardo Dantas. Acho que eu sigo ele. Eu sigo ele, mas eu nunca tinha ouvido ele. Parado para escutar. Isso. E ontem na segunda-feira a aula foi com ele. A mentoria da Ariane Palaoro, mas ele foi... Tem alguns outros colaboradores, né? Essa aula foi com ele. E, cara,
ele é literalmente uma aula. O cara tem 20 anos de profissão. Como ele capta o imóvel, como ele trabalha fazendo literalmente um questionário com o cara que está vendendo o imóvel. Exato. Em outras palavras, ele ensina que o nosso foco não é o comprador. Uhum. O foco é o vendedor do imóvel. É aprender a lidar com o vendedor. Porque se você tem um produto, por exemplo, lá na imobiliária, se você tem um produto, o comprador do imóvel ele vai chegar até você. Certo. E aí já é outro tipo de tratamento. Mas você precisa estar com aquilo no seu portfólio. Mas ele estando dentro do seu portfólio, ele não é só mais uma casa na Vicente Pires. Exato. Ele tem que ser a casa na Vicente Pires. Ele tem que ser aquele que quando me ligarem, eu saiba falar tudo sobre ela. Exato. É quando um corretor parceiro me ligar, eu atender esse corretor como se ele fosse meu cliente, acreditando que ele vai vender o imóvel. Exatamente, Entendeu? exatamente. Hoje eu trabalho eu fui um dos primeiros corretores da Net Imóveis aqui em Brasília, né? Quando fecharam a rede Net Imóveis aqui em Brasília, e eu já tinha passado pela rede Brasília, na Beira-Mar, que ela tinha a rede Brasília, e eu sempre entendi muito, e essa uma das críticas que eu tinha no mercado imobiliário, o porquê não trabalhar em rede, né? O porquê não você ser parceiro do seu colega de trabalho. Foi uma ideia super inovadora. E assim, isso lá em Minas Gerais, por exemplo, onde saiu a Netmóveis, cara, eles rodam que eles nem usam o nome das imobiliárias, é só Netmóveis. E o portal Netmóveis lá em Belo Horizonte, ele é como se fosse o DF Imóveis aqui, o W Imóveis. E É meio como um alcance, sistema americano, né? sim, Tá tentando vai unir tudo todo fechado. mundo, né? E nessa de você estar, por exemplo, quando eu estava na Roger Braz, nós éramos muito focados no Parkway. Aí o cliente viu vendo uma casa, o Pedro tem uma casa lá, eu vendi a casa para ele de 2 milhões, eu sei o que o Pedro quer fazer com o dinheiro, eu sei onde ele quer investir e tudo. Só que eu tinha que ficar correndo atrás do mercado para tentar achar aquilo ali. Quando eu estou dentro de uma rede, eu logo lá no computador e eu vou atrás do que tiver. Se dentro da rede não tiver o que ele está procurando, aí eu tento procurar já outros parceiros. E isso facilita demais a nossa vida como corretor de imóveis, que é justamente o ponto que você chega e fala, eu tenho potencial para atender o meu cliente em tudo que ele quer, em qualquer situação. Então, por exemplo, eu não foco minhas captações sem ser na Asa Sul, Sudoeste e Parkway. Esse é o meu foco de captação. Tenho captações em outros lugares? Claro. Porque chega também muitas vezes, né? Aí, por exemplo, eu estou com um cliente que foi visitar um imóvel na Asa Sul e ele pega e me diz que precisa vender o imóvel dele no Guará. Eu não vou diretamente trabalhar a venda no Guará, mas eu vou colocar ele dentro da rede Tem ferramentas. e dentro da própria imobiliária. Eu tenho corretores que são especialistas no Guará e fora outras imobiliárias que são especialistas dentro do Guará. Eu ganho potência de venda, Com entendeu? certeza. E quando a gente falou sobre conselho, a parte mais importante, se todo corretor, como vocês estão treinando a equipe de vocês, todo corretor que chegar no mercado hoje, ele entender que a principal coisa que ele tem que aprender não é vender, apesar de que o que vai trazer a receita é a venda, é captar. Capte imóvel, traga imóvel para sua carteira. Eu falo a mesma coisa, eu passo treinamento para os corretores, eu falo, cara, captação, você tem que ter produto. Hoje, Pedro, na imobiliária que eu estou, nós temos aproximadamente 40 corretores. Se eu quiser ser especialista em captação, se eu quiser trabalhar só com captação, eu não preciso me preocupar em vender. Eu tenho mais 39 profissionais que estão aptos a vender os meus imóveis. Entendeu? Então, assim, eu vou captando, vou trazendo. Daqui a pouco, a roda vai girar sozinha. Verdade. A engrenagem encaixa. É bom você vender e captar? É ótimo. Mas se você vai trazendo um imóvel para o estoque com qualidade, ele vai ser vendido. Eu quero até linkar a próxima pergunta, para a gente não fugir muito desse assunto. Certo. Quero saber a sua importância, a importância que você dá para parcerias e, assim, para o sucesso do corretor. Qual a importância de parcerias? No meu ponto de vista, parcerias hoje, corretor que não se relaciona bem com outros corretores, ele tá um pouco morto no mercado, porque... E a gente ainda tem, cara, tem gente com essa visão. Tem muitos que é difícil fazer parcerias. Mas, assim, no meu ponto de vista, a parceria ela é fundamental para você ter sucesso nesse mercado. Mas você também tem que saber fazer parceria. Sim. A parceria, ela hoje é o que faz o mercado girar com mais rapidez, né? Vamos supor que hoje você tem no estoque da sua imobiliária
50 imóveis e você não faz parcerias, você está prejudicando o seu cliente. Exato. Com certeza. Que está querendo vender o imóvel. Você está se prejudicando porque você está diminuindo os seus canais de receita, que pode estar entrando, né? E a outra coisa é que você não vai fazer network com o mercado. Você não vai estar falando no meu com ponto o de vista mercado. é o melhor. Eu adoro fazer network, eu adoro conhecer Sim, pessoas. exatamente. Acho que abre um leque de oportunidades. Mas até para fazer parcerias, o corretor de imóveis tem que saber. Porque o que é isso? Não sei se acontece com você. Vamos lá, tem corretor de imóveis que enche o saco. Chega um cliente para ele, aí ele não faz esse trabalho, esse dever de casa que a gente fala que tem que fazer, que é sentar com o cliente, entender o cliente, ver a necessidade, ver se realmente o cliente quer comprar ou ele está só querendo passear. Né? Então, o corretor não faz esse trabalho. Aí chega um cliente para ele e fala, eu quero ver um anúncio, quero aquela casa, ele gostei daquela casa. Aí o corretor já vem falar com a gente. Pedro, estou com um cliente em potencial para sua casa. Aí tu, não, beleza, eu sempre abro as portas e tal. Mas o que eu quero falar para o corretor aqui é que antes de sair mandando mensagem para outros corretores, tentando fechar parceria, veja o potencial do seu cliente. Exato. Entenda se o seu cliente realmente tem potencial para comprar aquele imóvel. Por quê? O que acontece? Aí o cara vem e fala para mim que tem um cliente para o meu imóvel. A gente marca, Pedro, o cliente sumiu. Passa 2 dias, ele vem falando que tem outro cliente. Cara, na quarta vez você nem responde ele mais. Na quarta vez você nem responde mais. Porque vem corretor o tempo todo, tem um cliente e o cliente some. Tem um cliente e o cliente some. Muitas vezes não é nem na maldade que o corretor está fazendo isso, não está nem mentindo, mas é porque ele está fazendo um atendimento errado. Ele não tá Busque preparado, fazer parcerias quando você tiver o cliente, você já tiver feito reunião com o cliente, você entender as necessidades do cliente, as condições do cliente, para você não fechar portas. Porque no início eu fechei muitas portas. Porque eu era esse corretor. Louco para vender, precisando vender. Chegava o cliente, ele curtia a minha foto, eu já, tem um cliente potencial. Então, assim, não, mas é porque acontece muito, eu preciso falar isso, porque acontece muito e o intuito nosso é passar informação e conhecimento para os corretores. Sim. Então, corretor de imóveis, quando você for fazer parcerias, aqui com o Adriano, comigo, com o Léo, busque ter informações válidas sobre os seus clientes, para você não passar por mentiroso, mesmo não sendo. Porque comigo aconteceu, e eu sou o cara mais tranquilo para fazer parcerias. Eu sempre escuto todo mundo, chega o corretor falando que tem cliente, eu quero marcar reunião já, abro as portas para apresentar, porque o grande intuito é vender o imóvel. Sim. Né? O nosso objetivo é vender o imóvel, então se eu vender, ótimo, se o parceiro vender, ótimo também. Sim. Então eu quero só passar essa informação para o corretor, preste muita atenção nisso, para você não fechar portas quando envolve parcerias. Você acaba queimando o cartucho, né? Não, acontece, eu tô falando isso que acontece muito. Ó, numa casa na casa que vendemos lá no condomínio, como eu sou engenheiro civil, então, por exemplo, nós fizemos uma casa que a área de churrasqueira dela não era tão grande. Só que pela área de ocupação do terreno, ainda era possível fazer um aumento e tudo mais. Então, assim, quando alguns corretores me perguntavam, via o anúncio, aí eu fazia questão de mostrar a casa primeiro. Que às vezes também tem situações que o corretor quer ir lá mostrar, não, Pedro, eu vou levar um cliente, ele nem conhece a casa. Então, eu acho isso muito ruim, porque às vezes até para ele é novidade olhar a casa assim, como você falou. O cliente, ele percebe o nervosismo, o despreparo. E aí, Adriana, aconteceu uma coisa engraçada uma vez. O corretor chegou lá e falou, Léo, estou com um cliente aí para poder olhar a sua casa, que demais, o cara já olhou casa no condomínio e não gostou de nenhuma, tenho certeza que ele vai gostar da sua. Aí o cliente chega lá, roda, aí deixei à vontade, não falei tanto, ele mesmo fez a apresentação, apesar de eu ter feito o projeto, construído a casa, enfim, deixei ele à vontade. Aí o cliente rodou, olhou o primeiro quarto, eram 3 suítes, olhou o segundo, olhou o terceiro quarto, aí o cliente olhou para o corretor e falou bem assim, ué, fulano, mas e cadê o outro quarto? Eu disse, precisava de 4, aí, não, mas o Léo é engenheiro, ele pode construir o próximo quarto para você. Qualquer coisa, cara. Eu olhei para ele assim, eu falei, dependendo da necessidade, dá pra fazer. Mas o cliente já olhou com aquela cara assim de, meu Deus do céu, tô perdendo meu tempo. E acabou foi queimando meu cartucho também, porque se eu porventura fosse mostrar algum outro imóvel pro cliente, o cliente já ia, pelo menos eu imagino, que já ia me olhar meio de segunda assim e falar, não, esse daí fez parte dessa trama. Não entendeu o que eu queria e ele jogou a bomba. Não, o Léo faz, rapaz, ele é engenheiro, o projeto foi ele que fez, bota quarto em cima, embaixo, onde você quiser. Você quer ver o que é engraçado? Nessa aula que eu estava ouvindo o Leonardo Dantas, ele falou uma frase que essa me marcou.
a gente acha que a gente não escuta nada que vai marcar. Ele falou assim, o seu cliente só precisa de um imóvel. Exato. E aí, como é que você descobre que ele só precisa de um imóvel? Você tem que fazer justamente o que o Pedro acabou de falar. Você tem que entender o cliente, você tem que saber como ele vai pagar aquele imóvel, você tem que saber se ele quer colocar uma permuta na negociação, Exato. você tem que saber o que vai atender a necessidade dele. Né? Exatamente. Essa série de coisas que realmente, se você consegue filtrar, olha o tanto que você pode otimizar o trabalho que a gente realiza. Se eu consigo falar, da mesma forma que eu entrevisto o cliente que quer vender o imóvel, para pegar aquela história, para ter aquela sensação do que ele tem no imóvel dele, eu também preciso fazer isso com quem quer comprar. Com Perfeito. certeza. E quando eu faço isso com quem quer comprar, eu minimizo o meu trabalho. Eu não mando 50 imóveis para o cliente. Perfeito. Eu tiro as casas que tem 3 quartos, já que o cara precisa de 4. Se ele tiver alguma informação mais decente, ele ia perguntar para o cliente dele, iria falar, você tem a possibilidade de aguardar a construção de um quarto? Tem. Então eu vou te apresentar uma cara que tem o potencial de fazer um outro barato, quarto. você vai gastar ali. Isso. Mas isso é justamente o que a gente estava falando. A falta de paciência do corretor diminui muito as possibilidades de negócio que ele tem para fazer. Exato. Porque hoje, quando a gente está na internet, cara, eu hoje dos imóveis que eu faço patrocinados, por exemplo, eu recebo muito lead. E é muito comum a gente responder, a pessoa nunca nem falar com a gente. Lead frio, é muito lead frio, né? É muito frio. Mas aquela pessoa teve algum interesse em algum momento. Né? Se a gente tiver habilidade, a gente acaba descobrindo em qual momento. O que foi acontecer. Eu tenho um colega meu de profissão, que é o Kleber Marcelino, hoje ele trabalha na MyBroker. Eu tenho o prazer de ter tirado ele da área de tecnologia e levado para a área de corretagem. Você conhece ele? Então é assim, a gente já conversou várias vezes e hoje ele costuma falar assim, cara, não me bota dentro do escritório, não volto nunca mais para isso. Mas ele é um profissional que eu gostava de ver o jeito que ele trabalhava, porque eu já vi ele vender imóvel 4 anos atendendo um cliente. Cara, 4 anos, você tem que ter uma ligação muito forte de saber que pelo menos a cada 3, 4 meses você vai dar um oi para aquele cara ali, para saber se ele fez o negócio ou não, quase se que ainda até está procurando. Não, mas esse é o trabalho do corretor. Exato. Eu também não demorei 4, nunca fiquei 4 anos, mas 1 ano já fiquei para fazer a venda e várias vezes. Sim. E várias vezes, cara. Nós temos um histórico, esse foi um corretor que trabalha na Roger Braz, nós apresentamos para uma cliente 52 casas. Nossa. Foram 3 anos de atendimento, foram 52 casas. Mas na hora que entrou a casa, ninguém pensou em outra pessoa. A gente já bateu, a casa entrou para o estoque, a gente olhou e falou, cara, é essa, não tem para onde ir, pode ligar que essa é dela. Aí foi dito e feito, ela entrou na casa, já fez. Cara, assim, você conhecer do cliente, você prestar atenção em tudo que está acontecendo. Olha, eu tenho 2 casos. Um bem no início, quando eu entrei, vendendo no Parkway. Eu atendi um casal que a mulher é japonesa e o cara é árabe. Nossa. Os 2 das embaixadas. E eles têm um filho, e na época o menino tinha de 2 a 3 anos. E ela olhou para mim e falou assim, com sotaque, falou, olha, no terreno que ele entrar é o que eu vou comprar. E nós fomos em 5. Todos eles, ela parava o carro na frente do terreno e esse menino não descia dessa cadeirinha, mas nem com reza. E eu já estava, né? Falei, menino, desce que eu estou precisando fazer essa venda. Botar um brinquedo na próxima, bem na garagem, né? Cara, mas foi muito engraçado. Na hora que a gente parou no terreno, lá na quadra 25 do Parkway, esse menino pediu para descer da cadeirinha. Quando botou ele na calçada, ele disparou dentro do lote. Caramba. Ele saiu correndo dentro do lote, cara, e começou a brincar e puxa mato para cá. Falei, cara, aí ainda brinquei com ela, falei, e agora? Proposta, né? Vamos fazer Tá fechado, a proposta. né? E agora, no final do ano passado, foi muito interessante. Assim, eu tento criar muito vínculo com os meus clientes. Um casal que veio de Rio de Janeiro para comprar um imóvel para a filha no Sudoeste. E o apartamento era muito bonito. A gente passou 1 ano tentando vender esse apartamento, porque o cliente falou, cara, eu só vendo por X. A gente teve proposta 5 mil a menos. Ele não fechou. Falou, cara, é por isso aqui que eu quero, não adianta.
e a gente vendeu por esse pagamento e foi à vista. Só que no atendimento, o que era engraçado, a gente chamava o apartamento da Heineken, porque ele tinha um pôster da Heineken, e era a primeira foto que estava nas chamadas, né? E aí esse casal levou a filha já tinha visitado só ela, e a gente levou. De repente eu estou no quarto conversando com ele, mostrando o que foi feito de marcenaria, de reforma, a criação de um lavabo. Quando eu vejo no quarto, na suíte, tá a mãe chorando, e chorando assim de... Copiosamente ali, né? Derramando. Aconteceu alguma coisa? Será? Aí eu pensei, será que brigaram e eu não percebi que tá... Daqui a pouco a filha entra e abraça, aí fala, me desculpa, mas aconteceu alguma coisa? Ela falou, não, é porque... Eu senti que é o apartamento. Aí eu olhei pro marido e falei, tem jeito, né? Agora você vai ter que comprar. Agora, né? Agora não isso tem é mais interessante. jeito. Ultimato, né? E ele ainda insistiu em visitar 2 imóveis com o outro corretor. Me ligou no mesmo dia, falou, Adriano. Propósito. Tem jeito, né? Não, É Adriano, sentimento mesmo, essa né? questão é muito importante, cara. O corretor, se ele entender isso, eu espero que os corretores entendam essa importância de você sentar com o cliente, entender as necessidades, tanto de quem está vendendo, de quem está comprando. Aconteceu alguns casos comigo também, recentemente aconteceu do imóvel lá do lado da casa do meu irmão. Eu vim atendendo o cliente, o Maicon, deve estar até me assistindo aqui. Cara, foi 1 ano atendendo ele. Ele estava tranquilo, Pedro, estou olhando, vou comprar. Sabia que ele tinha condição, até você entender tudo. Eu falei, tem condição, ele vai comprar comigo. Não importa se vai ser agora, daqui 1 ano, daqui 2 anos, vai comprar comigo. Fiz o atendimento para ele, sempre estava falando com ele, entendi o que ele queria, a mulher dele muito exigente, estava assistindo ele também muito. Não, isso aqui, não, eu queria do jeito dela, e tá certo, tá comprando um bem para morar a vida toda, é um investimento alto. E, cara, eu mostrei um monte de casa, Léo. Tá, mostrava casa e nada, e passava tempo, aí ele mostrava, pegava assim, entrou 3 casas novas dentro do perfil, mostrava. Não, essa não, Pedro, você tinha um defeito. Caramba, cara, não gostava do porcelanato, não gostava da distribuição. Aí vendi um imóvel para reforma, para um investidor. Começou a fazer esse imóvel, começou a olhar esse imóvel, falei, rapaz, acho que vai dar match aqui, viu? E um tempo já sem falar com ele, a importância também de você ser presente nas redes sociais, também ajuda o cliente não te esquecer, o cara te segue, o cara tá vendo, você passando conhecimento, você falando sobre o mercado imobiliário, cara, opa, é o Pedro que vai fazer essa intermediação para mim. Aí, cara, eu fui lá ver a casa. O cara falou, tá na fase de acabamento. Falei, cara, vai ser essa casa perfeita, fase de acabamento? Que ela gosta das coisas do jeito dela? Sacou? Eu falei, dá para mudar o piso ainda? Não dá, Pedro, não compramos ainda não. Já tem um modelo, mas se a gente vende a casa na fase de acabamento aqui, o cliente decide. Falei, cara, aí liguei para eles, levei eles lá. Não deu outra. Era a casa. Não, quero a casa desse jeito. Ela escolheu o piso do jeito que ela queria. Dava para mudar, ainda mudou, ainda muita coisa na cozinha, que o povo depois ficou até meio assim, porra, era só o piso. Mudou muita coisa, mas essa é a importância de você entender o que o seu cliente busca, o cliente comprador, e você ter a paciência, realmente se preocupar com o cliente. Exato. Que eu tenho certeza que se você tiver essa preocupação, esse cuidado, esse acompanhamento com o cliente, vai aumentar muito o número de vendas que você vai fazer. E assim, uma coisa que o corretor ele tem que prestar muita atenção, nós estamos falando do patrimônio financeiro mais importante de todas as famílias. Exatamente. A gente não está falando dos imortais que têm iates, a gente está falando dos normais que vai ter o seu imóvel ali. A média que um brasileiro troca de imóvel é 1,7. Né? Lembrando que a gente tem uns que tem 20, 30, 50 imóveis. Exato. Então a média levanta ali, mas a grande maioria dificilmente vai ter mais de um imóvel durante o decorrer da vida. Não bate nem 2, né? Então aquilo ali tem que ser tratado por nós profissionais da área, corretores de imóveis, com muita responsabilidade. É verdade. Seja um imóvel de 100 mil, ou de 10 milhões, ou de 100 milhões, é o patrimônio da pessoa. Exatamente. A gente está tocando no bolso dele, de uma forma indireta, e a gente tem que ter essa habilidade de saber identificar realmente o que ele quer e tentar apresentar o máximo de coisas que sejam dentro do que ele está buscando. Exato. E quando eu digo o máximo, assim, das características do imóvel. Porque se você tem um imóvel, um cliente como esse que você acabou de dar de exemplo, pegar ele e ficar mandando coisas para ele sem nexo, você vai perder esse cara. O cara nem vai olhar mais. Ele vai simplesmente sumir. Ele vai chegar num momento que ele fala, cara, não é isso. Você não entendeu ainda. Não quero de andar não, de andar eu não quero. Algumas situações que o corretor ele se coloca numa posição
que desfavorece ele. Exato. Né? Perfeito. A gente ouvir o cliente é o melhor norte que você pode ter para uma negociação. Com certeza. Você prestar atenção no que ele quer. É lógico, hoje, vamos supor, um cliente te liga e ele vai falar para você, olha, eu quero um apartamento de 100 metros quadrados, super reformado, com suíte, vaga de garagem no Sudoeste. A primeira coisa que você vai ter que trazer esse cara para a realidade. Falar, olha, para 100 metros quadrados no Sudoeste é 1,5 milhão, meu amigo. Está preparado para isso? Né? Você não, no 1 milhão você não vai achar, porque você e mais Brasília inteira está querendo esse imóvel. Mas o importante também é o corretor buscar conhecimento. Porque tem muito corretor que nem tem essa informação que você tem, que é o beabá ali, de que, 100 metros, Sudoeste, não dá. Agora tem corretor que não sabe. Não. Aí fica ali, não, vamos encontrar. Vamos encontrar e sai correndo atrás. E fora outro detalhe, né? Quando vocês falaram também a respeito, né? De mais tempo. É lógico que a venda envolve situações que muitas vezes são distintas. Tem cliente que em 1 mês você vai conseguir fechar a venda, cliente com 3 meses e tal. Mas assim, quanto mais tempo, eu acho que a vantagem que tem é mais conhecimento você adquire sobre aquele cliente. Esse relacionamento que você esse cria com ele. Então a probabilidade de ele procurar uma outra pessoa para fechar negócio, eu acho que cada tempo a mais que você passa, a probabilidade dele procurar outro diminui porque você já conhece tão bem as necessidades dele que facilita esse filtro, né? E aí, fazendo um link importante em relação a isso que você falou também, Adriano, quando a gente traz para a realidade também, eu acho que às vezes alguns corretores pecam quando eles apresentam, como você disse, joga muita coisa ou joga algo muito fora da realidade. Em que sentido? Às vezes você faz aquele acompanhamento, está ali 2, 3 meses com o cliente, você entende que o máximo que ele consegue chegar é 1,2 milhão, por exemplo. Mas nessa situação, como você falou, o imóvel ali ideal para ele é de 1,5 milhão para lá. Eu penso assim, das duas uma. Ou você convence ele que ele vai ter que abrir mão de alguma coisa, abrir mais o bolso, se apertar e investir, ou então nem mostra. Que o Pedro também comenta isso. Às vezes você causa uma frustração, porque ele fica vendo os imóveis ali abaixo, você fala, não, vou tentar a sorte aqui com ele, mas já sabendo que ele não consegue chegar no 1,5 milhão. Aí você vai lá e mostra o imóvel de 1,5 milhão, lindo, aconteceu maravilhoso. muito. Ele não vai querer mais nenhum dos de 1,2 milhão. O cliente ele vai falar está assim, atrás de casa de até 1,1 milhão. Pedro, só chega 1,1 milhão. Aí vem uns anúncios da casa lá de 1,5 milhão. Pedro, quer ir naquela casa? Fala, vai não. Vou te levar não, porque você não tem condição. Você vai ver aquela casa lá, depois as outras vão ficar feias. Vai ficar feio, eu não vou conseguir vender. Mas acontece muito. Não, mas uma coisa que é engraçado, esse treinamento com os corretores, eu faço isso comigo, que é justamente, eu vi uma jogada interessante de uma parceira, uma colega de trabalho lá na imobiliária, e eu falei, cara, eu vou usar isso e isso pode ser que dê certo. Ela estava com um cliente vendo tudo na Asa Sul, né, com um orçamento de X valor, não lembro qual é, e a corretora teve a percepção de falar, vem cá, você está percebendo que não chega, o que você está querendo você não vai encontrar aqui, mas eu quero te dar uma opção, o Guará é aqui do lado, e eu tenho um imóvel que é o seu imóvel, e eu quero te mostrar que você pode comprar aquilo, lá na frente você pode fazer um upgrade, mas esse imóvel aqui é o seu. Mas foi dito e feito, cara. Ela levou lá no imóvel, na Avenida do Contorno, mostrou o apartamento, mostrou o Guará de uma forma interessante para ela. Ela falou, cara, hoje é o que eu posso comprar e é isso que eu vou comprar. Achou todas as características, mas não no local que ele está ali. Mas o produto entendeu? final, mas o produto, onde ela vai estar realmente com a família, dentro da realidade. A gente tem hoje, eu costumo falar assim, eu apresento poucos imóveis. Eu costumo apresentar poucos imóveis, porque eu filtro muito. Eu gosto de conversar com o cliente, seja pelo WhatsApp, seja por telefone, de verificar realmente qual é a necessidade dele. O cliente, por exemplo, que não tem o crédito dele aprovado, eu não gosto muito de apresentar imóveis para ele, por um simples detalhe. Ele vai se frustrar. Exatamente. E a frustração dele pode ser o impedimento de um negócio lá na frente. Perfeito, a gente falou isso ontem. Outra coisa é o cliente que quer vender um imóvel e fica procurando e falando aquela velha e boa venda casada. Hoje, a possibilidade, por exemplo, vamos supor que você está apresentando um imóvel, estou apresentando para você um imóvel de 1,5 milhão, mas você precisa liquidar um imóvel de 1 milhão. Se eu ficar te apresentando imóvel,
você vai criar tanta expectativa quando você achar é esse, e liquidar um imóvel de Você 1 não milhão não é consegue. fácil. Você não Aí estrala você o não dedo. consegue, aí vende lá. Outra frustração. Ele Exatamente. criou a expectativa, depois a frustração. frustração. Isso é o que eu acho que nós, como profissionais, temos que ter a habilidade de ter essa sensibilidade de conversar com o cliente e trazer ele para uma realidade, porque ele mesmo pode estar se sabotando. Exatamente. Né? Então, se ele começa a se sabotar, é muito comum a gente ver um cara que tem... E você consegue perceber isso quando você começa a analisar algumas coisas no cliente, aí coisas físicas mesmo. O que ele está usando, o que ele não está usando, onde ele mora atualmente, qual tipo de sapato que ele usa, qual tipo de veículo que ele utiliza. Isso não vai te determinar quem é o cliente, mas pode determinar qual o potencial limite, dele. né? Então, às vezes o cara está falando, não, o meu limite é 1,5 milhão. Mas de repente batendo ele ali chega, aí ele está exigindo demais para uma coisa, mas você percebeu que aquele cara tem um poder aquisitivo que dá para elevar aquilo ali, você fala, olha, seu imóvel não é esse aqui de 1,5 milhão. Seu imóvel é de 2. E o de 2 eu quero te apresentar 2 opções para você escolher. Se você... E provavelmente esse cara vai entrar numa realidade e falar, realmente não é o imóvel que eu estou buscando de 1,5 milhão. Perfeita colocação. Né? É lógico, a gente está falando aqui de exemplos. Isso não acontece todo dia. Exato. Né? A gente tem uma base da pirâmide, que é o que gira. A gente tem um meio ali. A gente estava naquela primeira conversa nossa, a gente falou sobre o mercado de alto padrão, essas coisas assim. Eu tenho algumas críticas quando a gente fala sobre isso, que é justamente a gente perceber o que determina um alto padrão. Né? Esse alto padrão é a qualidade da construção. Me perguntam muito isso. Esse alto padrão é a localização. Esse alto padrão é o poder aquisitivo. Porque vender um imóvel, por exemplo, no Parkway, que a gente tem hoje terrenos de 820 mil na quadra 29 e tem de 2 milhões e 400 na quadra 5. Todos dois estão num bairro excelente. De áreas nobres, a gente fala de Lago Sul, Lago Norte e Parkway, que são regularizadas. Mas quem compra um imóvel de 820 mil tem um poder aquisitivo interessante. Porque ele vai construir ainda. E o cara que compra de 2 milhões e 400, que ainda vai construir também. Então a gente tem que começar a analisar o que é esse alto padrão, né? O que a gente vai determinar como alto padrão, porque você pode ter, dentro de uma mesma região, vários pontos que diferem de preço. Por exemplo, no Sudoeste nós temos um prédio chamado Unique, que fica próximo ao Pão de Açúcar. Esse apartamento ele tem aproximadamente 90 metros quadrados, talvez 92 os de canto. É um apartamento que custa quase 1,5 milhão e ele é duplex de 1 quarto. Nossa! A gente está falando de um apartamento ou não de alto padrão. Exatamente. Né? Aí a gente tem que começar a verificar isso com mais cuidado. Exatamente. Né? Porque hoje a gente trabalha em Brasília, principalmente se você é focado muito no plano piloto, Lago Sul, Lago Norte, e não só lá, por exemplo, a gente comentou aqui um pouquinho antes da pandemia, lá de Sobradinho, como é que é o nome? Bela Vista? Alto da Boa Vista. Alto da Boa Vista. A gente tinha lotes antes da pandemia por 150 mil e 170 mil. Hoje você não compra, por exemplo, se o cliente ligou pensando no preço de 2020, meu amigo, hoje é 400. A gente tem lá é 390. E talvez não seja nem tão bem localizado dentro do condomínio, que ele é enorme, né? Exatamente. Então, assim, hoje, essa questão de cada local tem o preço dentro do próprio... Por exemplo, o metro quadrado do Brasil 21, dependendo da sala, passa de 22 mil metros. 22 mil. Mesmo local ali. Mesmo local. Você tem ali, talvez, outro centro comercial, que é acho que é o Cidades, que não tem o mesmo preço do Brasil 21 e está uma rua de diferença. Né? Então, assim, definir o que é alto padrão é muito delicado. É delicado. E o que faz muita diferença é como você atende esse pessoal. Eu, particularmente, hoje, se você me perguntar, Adriano, você já atendeu um cliente de alto padrão? Eu não sei te responder. Eu já atendi muitos clientes com poder aquisitivo altíssimo. Né? Mas se era um cliente de alto padrão, hoje eu não consigo te responder. Hoje, por exemplo, vamos usar carro. Na pandemia, os carros de alto padrão, de alto luxo, subiram 78% de acordo com a Forbes. 78%. Hoje a gente vende mais de 35 mil carros de altíssimo padrão,
no mercado brasileiro. Só que o cara que tem 1,5 milhão hoje, ele pode andar de Porsche. Né? Mas esse cara é um cliente alto padrão? Exato. A gente não sabe. São vários os fatores. São né? vários Os fatores fatores. mesmo. E Tem que estar muito isso atento a isso. Isso é engraçado porque, assim, eu já recebi várias vezes essa pergunta, principalmente por atuar mais na frente da construção, né? E aí eu falo justamente isso. Falo, cara, não tem uma receita de bolo para dizer assim, especificamente é o alto padrão. Você pode considerar o alto padrão, como você citou, a parte do acabamento. Então pode ter uma casa que, se você levar como fator o acabamento, pode ter uma casa, por exemplo, no Lago Norte, tem quadras do Lago Norte que as casas são antigas. Sim. Telhadão colonial, aquele modelão de janela de ferro e tudo mais. Aí você vai comparar, por exemplo, com uma casa em uma outra região que não é considerada tão nobre, mas é uma casa que, em termos de acabamento, ela tem o que há de melhor no mercado. Piso, revestimento, granito, mármore. Então, assim, eu sempre falo, é relativo. A depender do tipo de fator que você levar em consideração, você pode dizer se você caracteriza aquilo como algo de alto padrão ou não. Mas esse exemplo que você deu foi maravilhoso. Um cara que anda numa Porsche, pode ser que foi o limite dele ali, dali para mais ele não tem. Aí você vai dizer assim, o cara realmente é um alto padrão? Vou desbloquear. Então, assim, eu acho interessante isso, e quando a gente traz, né, pessoas aqui para o nosso podcast com esse gabarito, é justamente para dar credibilidade a essas informações, né? Para que a gente consiga realmente ratificar aquilo que a gente fala, porque o nosso intuito realmente é passar a verdade para o cliente, seja para o cliente que procura o imóvel para comprar, o cliente que está procurando a gente para vender o imóvel dele, o cliente que quer investir, que quer construir. Então, eu acho que a gente pensando, né, nesse fator humano, entendendo as possibilidades de cada um e assim, o nível de cada um, como você falou, esse outro exemplo que você deu também, do entendimento da corretora, né? Ela queria um apartamento em tal lugar, mas ela, cara, é ficar dando murro na ponta de faca. Então, quando você entende realmente o cliente, eu acho que, assim, a possibilidade, né, a probabilidade de sair bons negócios e você gerar uma conexão boa de um cliente que se fidelize contigo totalmente... E você quer ver uma coisa que é interessante quando a gente fala nessa questão de é alto padrão, não é? Que hoje, principalmente, esse pessoal mais novo que está entrando no mercado imobiliário já se intitula corretor de alto padrão, né? Aí na hora que você bota uma certidão de ônus na mão dele, ele fala, e aí, o que é que eu faço com isso? Hoje em dia virou muito corretor modelo, né? Muito corretor que gosta de aparecer ali dentro de uma casa de alto padrão, né? Faz um vídeo ali e tal, gosta de desfilar. Né? Hoje, se a gente for botar de forma assim, bem lógica, hoje tem muitos corretores que querem ser só protagonista do negócio, esquecendo do imóvel e esquecendo qual é a função que a gente está ali de vender o imóvel, de chegar no objetivo. Mas o que as pessoas me perguntam, Adriano, qual é a tua especialidade? Como eu trabalho com muita indicação, eu gosto muito de falar, cara, eu prefiro ser especialista em pessoas, em clientes, porque eu sei que quando a gente começa a nichar o volume de negócio que a gente faz é bem importante. Você tem, por exemplo, eu trabalho em Parkway, Asa Sul, Sudoeste, principalmente essas áreas, é muito importante. Mas, por trabalhar por indicação, eu percebi um detalhe muito importante. Eu prefiro ser acionado pelo meu cliente. Então, por exemplo, essa cliente que eu falei que eu vendi Parkway, depois vendi Lago Sul e fui vendendo outros negócios, ela já me acionou para comprar imóvel na Samambaia, que não é nada do meu foco, mas eu trabalho em rede. Você é o consultor dela, tenho o imobiliários especialista na Samambaia, eu vou deixar esse negócio. Aí, vamos supor, aí a minha cliente está lá, me aciona, fala, eu não atendo lá na Samambaia. Isso aí não. Aí ela pega e liga para o Pedro. Aí o Pedro conhece, descobre quem é a pessoa, descobre o potencial da cliente e fala, não, eu te atendo sim. Aí vai lá e atende, aí ela já começou a tirar a referência. Opa, vou ligar para o Adriano, mas eu também vou ligar para o Pedro. Eu vou ligar para... Aí você está dando abertura para que outro profissional mostre o potencial dele. E a ideia é justamente essa, você fazer ao contrário. Então, como eu trabalho com indicações, eu tento fechar isso. Então, eu não busco captações nos lugares que eu não trabalho, tem que ter um foco, mas
eu atendo deixa o de meu atender. cliente. Exato. Eu, por exemplo, o Léo, você me liga e fala, Adriano, eu quero um imóvel em tal área. Eu vou falar para você, assim eu não consigo Aham. te atender. Né? Bacana. Mas se você já comprou alguma coisa comigo, você já fez algum negócio, você me aciona, a minha resposta para você é totalmente diferente para outro que está buscando de início ali. Com certeza. Porque ele vai me tirar, o de início, vai me tirar do foco Exato. do Parkway, da Asa Sul, do Sudoeste, e vai me levar para outro lugar. Você não tem E aí expertise, você começa a exato. se perder Exato. naquilo ali, entendeu? Desfoca, Eu também né? me coloco Exatamente. como especialista em pessoas, eu acho que é o principal. Hoje eu busco muito conhecimento. Eu acho que os livros hoje, faço alguns cursos, só que o principal fonte de conhecimento hoje são os livros. Sim, Né? Tu lê um livro Napoleon Hill, Anthony Robbins. sim. Os caras são... Muitas vezes tiram uma vida toda para escrever um livro. Então eu fico no pé de muitas pessoas. Eu falo, cara, leia, porque aqui tu vai aprender muito. Então, assim, o corretor de imóveis, a pessoa realmente quer ser corretor de imóveis, está iniciando, porque a porta de entrada é muito fácil. E acha que vender imóveis é só apresentar casa. Não é isso. Olha o tanto de coisa que a gente conversou aqui. Sim. Então, assim, o corretor de imóveis ele tem que buscar conhecimento. Ele tem que buscar conhecimento, ele tem que trabalhar, porque ninguém vai trabalhar por ele. Não. Eu falo E também... a conta chega rápido. Chega, viu? e eu falo também que para o corretor ser bem sucedido, ele tem que ter um equilíbrio em todas as áreas da vida dele. Sim. Para uma pessoa ser bem sucedida, ela tem que estar equilibrada em todas as áreas. Ela tem que ter bons hábitos. Bons hábitos é o quê? Dormir bem, ter suas horas de sono ali, Sim. acordar no horário certo. Eu mesmo, particularmente, fazer uma meditação, cuidar da minha alimentação, ir para a academia, cuidar do corpo, cuidar de um todo. Sim. Porque para a pessoa ser bem sucedida, ela tem que ter esse equilíbrio. Do meu ponto de vista é isso. Ela tem que ter um equilíbrio em todas as áreas da sua vida para ela ser bem sucedida, ou como corretor de imóveis, ou em outra área. Mas o principal de tudo, conhecimento. Sim. Porque não adianta nada, você vem de vendas, assim como eu. Isso ajudou? Ajudou muito. Mas se eu ficar só dependendo das minhas técnicas de vendas, Do que aprendeu lá minha atrás. abordagem, não, cara, eu também vendi roupa, eu vendi cursos, Esfirra. esfirra. Então, assim, vender imóveis tem a parte da venda, mas tem a parte de relacionamento com pessoas. Com certeza. Sabe? Que é o julgo ser a principal, que é o exatamente. principal. Venda é conexão. E olha o tanto que é importante. Você mexe com construção, você tem que lidar com o pedreiro, com o mestre de obra, com o servente, com o prestador de serviço que vai te ajudar naquela obra. Você tem que lidar com corretores de imóveis novos e antigos, que é uma cabeça totalmente diferente da outra. Lá e low. Né? É um negócio Com muito clientes, distante. com advogados. Você falou de livros, eu tenho um livro e de vez em quando eu folheio ele, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro realmente me fez um diferencial. Na forma eu li ele há muito tempo. A minha edição, ela deve ser a 71, acho que está mais de 100 já. André Carnegie, né? o autor. Carnegie, alguma coisa assim. Inclusive ele tem um instituto, né? Sim. Que aqui em Brasília, está lá no Brasil 21, que ele dá aulas de tudo, né? Bacana. A equipe dele, né? Dele não, né? Que ele já faleceu, né? Exato, do que ficou do instituto. Se manteve. Mas eu, por exemplo, eu costumo sempre, quando eu saio de casa, eu ligo, a Camila sempre fala, fica chateado que de manhã eu gosto de ir para o trabalho, eu boto, ou eu vou botar alguma coisa para escutar do mercado, né, principalmente motivacional ali naquela primeira hora da manhã, ou principalmente espiritual, né, que é algo que também, para mim, é extremamente importantíssimo, você estar ligado no seu espiritual. Eu sei da sua fé, não sei a do Léo, mas eu sou muito ligado a Deus, eu me cobro muito, né? A gente fica fazendo algumas coisas, às vezes a gente esquece de Deus. Então, ali de manhã, conversou isso ontem. De manhã no meu carro, que eu ligo ali, boto a multimídia passando alguma coisa. Eu gosto muito de Thiago Brunet, de David, alguma coisa que eu esqueci o nome dele, Leonardo, David Leonardo. É o David Leonardo, né? Então eu gosto muito de ouvir isso e também gosto de escutar coisas motivacionais, coisas que durante o dia ali, principalmente eu que a gente está muito no trânsito o tempo inteiro, colocar alguma coisa ali que você vai criando. Vou te passar alguns podcasts que eu escuto motivacional. Você gera um ambiente propício, né?
A gente fala muito sobre a questão do ambiente, né? E fazer isso é você tornar o seu ambiente propício, né? Sim. Para aquele seu objetivo. E olha seu que a gente propósito, falha né? muito. Falar que isso é fácil fazer, não é. Exato. Principalmente a gente que tem um dia totalmente diferente do outro. Exatamente. Não é fácil a Pela gente correria. seguir isso. Por exemplo, eu estou na academia, mas eu devo ter pelo menos uns 20 dias que eu não vou. Aham. E Na aquela correria. coisa. Não, eu também falho muito. E principalmente porque, assim, eu costumo dizer que a gente é muito fácil acostumar com coisa boa. Exato. Então, se você chega em casa depois do trabalho, deita no sofá, o sofá ele vai te Trabalhei abraçar, pra caramba. ele Hoje eu vai vou dar aquele descansar, aperto em beleza. você. Você, cara, eu não vou botar meu tênis de Pra jeito que nenhum. que eu vou Adriano, amanhã? E acordar às 5h30 da manhã também, você fala, cara, tá Eu tão bom falo aqui hoje. desse Tá tão equilíbrio. quentinho. Eu falo desse equilíbrio que, no meu ponto de vista, é o mais importante, cara. Buscar conhecimento, ter uma parte espiritual. Sim, Eu mesmo, hoje, eu busco a Deus em primeiro lugar na minha vida. sim. Hoje eu me batizei, você Sim, eu viu vi lá. Nessa correria do dia a dia. E fez aniversário, né? Fiz aniversário. No mesmo Fui dia, batizado, né? decidi batizar no dia do meu aniversário. Parabéns duas vezes, É, né? exatamente. Nasceu duas vezes É, no mesmo dia. Eu comentei lá exatamente Aí, assim, isso. essa Dois aniversários. importância de você buscar conhecimento, buscar a Deus, ter um equilíbrio. Porque não adianta você ser só bom em vendas. Sim. Vender imóveis aqui não é só mostrar casa, a gente está mexendo com o mercado que mais movimenta dinheiro no mundo, Sim. o mercado que mais tem milionários no mundo. Você acha mesmo que é fácil? Porque assim, hoje eu trabalho com alto padrão, imóveis de luxo, e assim, são comissões de 50 mil, Casa do Parkway, comissão de 350 mil. Cara, tu acha mesmo que é fácil? Tu ter esses ganhos? Tu acha que é uma coisa fácil? Mas as pessoas vêm com essa mentalidade de que ser corretor de imóveis é fácil. E não é. Se você não buscar conhecimento, se você não buscar um equilíbrio na sua vida espiritual, se você não ter bons hábitos, cara, você vai, uma hora ou outra, fazer uma venda. Que tem muitos que vivem assim. Uma hora ou outra faz uma venda. Agora, se você quer ser referência, ser realmente bom, viver desse mercado, cara, busque conhecimento. Porque eu falo uma coisa, vale a pena. Sim. No meu episódio da minha trajetória, eu comentei que eu me encontrei no mercado imobiliário. Não largo isso aqui mais. Estamos nos capitalizando para fazer investimentos dentro do mercado imobiliário. Sim. Porque, Não cometa o assim, meu erro. Porque assim, eu domino Aprenda com o erro dos outros. muito esse mercado hoje. Eu me vejo como empresário imobiliário hoje, sou especialista em intermediação. Tenho um sócio aqui hoje que agrega muito questão de construção, execução de obras, cara dos números, é formado em física também na UNB. Eu vi. Então, assim, a gente formou uma equipe, só que a gente não para de se atualizar e de buscar conhecimento. Corretor de imóveis que entrar aqui para bagunçar, fique onde está. Exatamente. Entra nesse mercado para fazer a diferença, para buscar conhecimento, porque eu falo uma coisa, é o melhor mercado do mundo. É o melhor mercado do mundo, Sem é o dúvida. mercado imobiliário. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu falei rapidamente para vocês, eu descobri a diferença de público quando eu trabalhava com motos. Eu trabalhava na Yamaha, na concessionária da Yamaha, e eu vendia em média de 11 a 13 motos por mês. O que acontece? A Honda tinha mais de 90% do mercado em 99, 2000, e isso dura até hoje, ela é grande, a maioria de motos que são vendidas é da Honda. Só que eu trabalhava vendendo de 10 a 12 motos, 13 motos, só que eu vendia motos, na época, por exemplo, uma XT600, ela custava em média R$10 mil. Uma Titan, que é essa moto CG usada principalmente para trabalhar pelos motoboys, custava na média de R$1.500. Nossa. Né? Faz tempo, né? Diferença absurda. Hoje uma dessa é Era 10 10 mil pra ou uma, 15, né? né? 10 pontos, 10 para uma, né? Exatamente. Nesse que estava da Honda vender tanta moto, a concessionária da Honda me chamou para trabalhar. E aí eu me encantei. Agora... Falei, vamos. E aí é onde eu descobri qual é a diferença de mercado. Quando eu cheguei lá, eu passei a vender quase 50 motos por mês. Só que quem comprava moto na Yamaha era o servidor público. Ó, para você ter ideia como vocês são novinhos. Eu passava ficha de aprovação por fax, cara. Não. Mandava, o banco recebia lá, fazia a aprovação e mandava, e a gente podia liberar por fax. Caramba. E nessa da gente fazer isso, eu fazia ali 12, significa que eu trabalhava 25 dias, fazia a cada 2 dias uma venda. Na Honda, eu passei a vender 50 motos, só que a grande maioria, tipo das 50, 40 era Titan.
Só que o motoboy tem muito mais dificuldade para aprovar um crédito que um Exato. servidor público. Até hoje é assim. Aham. Né? Infelizmente, o mundo funciona dessa forma. Exato. Eu levava 2, 3 dias para vender uma Titan. Não. E aí eu descobri, naquele momento ali, que eu precisava trabalhar com o público B para cima. Aham. E eu ia procurar isso. E aí eu fui para Kawasaki. Entendi. Porque vender as 50 motos me rendia a mesma coisa Que vender. que na Yamaha. Só que eu vendia para 12 e aqui eu vendia para 50. O nível de trabalho aumentou Era muito absurdamente. 5 vezes mais. Não é? Se for só na proporção de números. E aí, quando eu fiz aquela experiência na Beira-Mar, eu era gerente da loja de Águas Claras e de Taguatinga. Aham. E aí o público de Taguatinga é diferente do plano piloto, Exato. como o de Sobradinho é diferente do plano, do Lago Sul é Muda diferente do Guará e assim por diante. E aí eu comecei a verificar, cara, o público aqui compra 3 imóveis e o público lá compra 1. Exato. Só que o trabalho de 1 dá o mesmo resultado do de 3. Né? Tanto é que eu vou te dar um exemplo. Hoje eu moro num apartamento que custa aproximadamente 300 mil, 320 mil reais. E eu moro exatamente no Pistão Sul. Certo. Do Pistão Sul, a minha janela eu vejo o Península, que já é Águas Claras, Aham. que é só 100 metros. Eu só atravesso o Pistão Só Sul. atravessar. E aí a Paulo Otávio lançou, do outro lado, um empreendimento. Meu apartamento tem 60 metros quadrados Aham. e mais ou menos 320 mil, para ficar Certo. fácil a conta. Certo. A Paulo Otávio, a 500 metros de distância, está lançando um empreendimento chamado Oceania, que tem 60 metros quadrados e custa 680 mil reais. Mais que o dobro. Né? E aí você vê como realmente escolher o público que você quer trabalhar vai fazer uma diferença muito grande. Exato. Agora, ninguém chega no público de alto padrão, vender casas de alto padrão, simplesmente de uma hora para outra. Exatamente. Você tem uma história para Tem que contar. galgar ali. Você tem um etapas caminho que para não tem como passar. pular, não. Né? Você não chega, por exemplo, a ter uma carteira de cliente que quando entra um imóvel que é para investidor e você simplesmente não vai ligar para um investidor. Para você ter essa carteira, você construiu uma história. Exatamente. Né? Você construiu todo um processo. Quando um cliente, mesmo que não está comprando com você, ele te liga para pedir um determinado conselho naquilo ali, é porque aquele cliente é seu cliente. Você é a referência né? dele. É a Isso referência. confirma o que a gente falou, né? Que o imóvel em si, ele é a cereja do bolo, ele é o final, mas o que vale é a relação humana, né? Então o cara chega para ser corretor hoje e acha Ixi, que eu ele já recebo vai muitas ter, ligações aqui. ele já vai ter um network para vender casa de milhões e tudo mais, não é tão fácil, né? Assim, a gente costuma dizer muito que a pessoa tem que suportar o processo. Quando você citou a questão lá da crise antes de 2019, quem suporta o processo depois vai colher os frutos, Sim. né? Então, se a pessoa vai mirar ali no público de alto padrão, enfim, a gente precisa ter Uma hora essa preocupação, né? Eu acho que foi bem Aí, um último linkzinho que eu gostaria de te perguntar, Adriano, em relação ao mercado imobiliário de Brasília, e aí dentro da sua especialidade, né? Quais as mudanças que você enxerga, se existe alguma mudança para o público que você atende, e também dentro dessas mudanças, quais são os principais desafios que você enxerga no nicho que você escolheu para trabalhar os imóveis? Hoje a gente teve uma grande mudança no mercado imobiliário, que foi a pandemia. Ela foi um fator que gerou uma grande movimentação no mercado. Certo. E essa movimentação impactou desde o tipo de construções que estão surgindo até o que as famílias estão escolhendo para morar. A gente tem a estrutura familiar totalmente modificada. Hoje nós temos casais LGBT, hoje a gente tem casais que não querem ter filhos, a gente tem casais que têm um filho só e raramente a gente encontra que querem ter mais de 3 filhos, é muito raro. Isso tudo mudou. Mas na pandemia houve uma movimentação que foi: eu preciso de espaço, eu não sei quanto vai durar isso, então eu vou sair do apartamento e vou procurar um terreno para construir a casa que eu quero, que eu sempre sonhei, ou vou para um imóvel que é uma casa já, como essa aqui toda pronta, que vai me atender. Só que Brasília se paga muito caro por apartamentos, coisa que não é nas casas. Né? A gente está falando aqui de um imóvel que deve ter aproximadamente 350 metros quadrados, num terreno de 400, e vale 1,5 milhão. Exatamente. E hoje eu tenho apartamentos que são de 100 metros quadrados que valem 1.790.000 no Noroeste. Exato. Né? Então tem essa O diário é mudança. 1/3 da área. Que pode. E essa movimentação, quem estava no apartamento foi para casa e para terreno,
está fazendo uma grande mudança hoje, de novo. Por quê? Essas pessoas não se adaptaram, porque imagina, você coloca todo mundo dentro de um prédio, está subindo. Exato. Então você está ali numa micro-região. Mas para eu ter 100 pessoas em casas, eu vou assim, eu vou na horizontal. Verdade. Então cada vez mais eu fico mais distante Exato. de onde, por exemplo, o comércio que a gente comentou. E isso está fazendo agora, provocando justamente que as casas e terrenos estão mais estabilizados às vendas e os apartamentos estão, de novo, gerando uma grande valorização. E essa é uma grande mudança que a gente tem hoje, porque quem estava na casa não se adaptou, quer vender e quer ir para os apartamentos. E aí a gente volta para aquela palavra lá do início, escassez. Não tem tanto apartamento. Em compensação, hoje nós temos o maior nível de casas e terrenos à venda no Distrito Federal, justamente por causa dessa movimentação. E aí a grande mudança que eu vejo, primeiro estrutural, eu estava conversando com um construtor, vocês já perceberam que os ambientes, principalmente em apartamentos, eles estão sumindo. Né? Um deles que está sumindo é a cozinha. Coisa mais ampla, né? E aí, no apartamento tem um detalhe que é importante. Por exemplo, eu tenho apartamentos aqui de 39 metros quadrados com 2 quartos e suíte. O que sumiu foi a cozinha. A cozinha agora é numa parede na lateral, você não tem mais máquina de lavar, o prédio oferece a lavanderia. E aí você vai mudando a estrutura. Eu estava vendo uma reportagem que essa galera nova não quer mais saber da área de lazer, quer saber se o prédio tem fotovoltaica, se tem captação de águas pluviais, se tem uma série de coisas que antigamente a gente não importava. Era nem citado. O meu apartamento é antigo, tenho dependência de empregado, mas eu não tenho suíte. Porque antigamente se dava valor a ter um quarto de empregado. Hoje, a grande maioria tenta lançar tudo com todos os suítes. E aí você vai observar, o meu filho tem 16 anos, ele gosta de ficar no quarto dele. Né? Não tem mais aquela questão de conviver o tempo inteiro ali. Então, essas mudanças têm afetado muito o mercado. Para apartamentos é da mesma forma também? Sim. Priorizando suítes? Sim. Os quartos? Sim. Hoje, se o apartamento tiver todos suítes, é o ideal. Você põe imóveis hoje também. Só que a gente tem um detalhe muito importante, né? Pouquíssimos lançamentos e muito imóvel antigo. Aí muita gente quer fazer a suíte. Então, quando tem essa opção de todos os quartos suítes, é o apartamento que vai embora rápido. Ele vai rápido. E compensação, ele também vem com um valor agregado bem alto. Bem alto. Escassez, a questão também de oferta e procura, né? Sim. Se a possibilidade de oferta é menor, então a procura muito maior, grande, a tendência do... aumentar os preços. Pô, bacana, Adriano. Eu acho que conseguimos bater um papo aqui com muito conteúdo. Quero te receber outras vezes, porque eu acho que tem muito mais coisas para a gente conversar aí. E quero tomar um café lá na imobiliária. Com certeza. Você já está convidado, Lá a gente já tem um conhece estúdio Sobradinho? também. Que legal. Já conhece Sobradinho, já? Já conheço Sobradinho, já fui algumas vezes lá. Bacana. E aqueles 2 prédios primeiro ali que é da Paulo Otávio, quando você faz pela entrada principal, já vendi algumas coisinhas lá, que bacana, no negócio. Então, assim, a gente, na verdade, eu conheço até, você falou aí do Padef. Sim, Padef. Eu conheço até o Pipiripau. Pra ter ideia, que é para aqueles lados. Eu só não levei a Camila ainda no girassol que tem por lá. Mas ela toda vez que vê as fotos, ela come. Tem um girassol na época da Água Brasília que é bom de ir. O Kleber uma vez me convidou para ir nessa feira que tem lá. Bacana. Que é bem interessante. O Kleber está lá com o Ulisses e com o Ricardo, né? Exatamente. O Ricardo, por exemplo, foi um que eu já fiz a entrevista no... O Ricardo Viana, né? Eu fiz as minhas lives no Instagram. Vamos abrir uma live um dia, também seria bacana. Eu, na verdade, eu fico me cobrando de voltar a fazer as lives, porque, querendo ou não, era bem divertido, eu gostava. Eu estava sempre no papel de entrevistar. E aprende muito, né, Adriano? Demais. Mediador ali do bate-papo. E, assim, eu tive pessoas que são muito interessantes, assim, que eu gosto muito das histórias. Eu tive a Aline e o Joel Daleprani, que foram realmente uma história de vida muito bacana da gente conhecer. Advogados, por exemplo, que eu entrevistei, que eram meus clientes. Estava vendendo um imóvel, a gente acabou batendo um papo, vamos fazer. Legal. Para agregar valor justamente a esse. O meu Instagram, posso falar? Pode, tem que falar. @Adriano Araújo Brucker.
Brook é o corretor em inglês. Que não deu para colocar corretor porque já tem muita Adriana Araújo pelo mundo. Meu também tá Brook. Né? Então, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar a parte do meu Instagram educacional. Uhum. E a forma que eu tento levar essa parte educacional é tanto para o cliente que tem lá, minha audiência, como também para os corretores. Certo. Porque é mais do que necessário a gente elevar realmente o nível da nossa profissão. Com certeza. Porque é um mercado, como você falou, é o que gera trilhões Exato. de dólares no mundo inteiro e é o que é trazer para o Brasil o que o corretor é nos Estados Unidos, Modelo por de exemplo, trabalho lá, modelo né? de trabalho e principalmente o que ele representa na economia do país. Exato. Entender essa A importância. gente gira né? dinheiro demais. Demais. A gente Verdade. gira muito dinheiro. E como assim, você falou, aproveita- trabalha com o produto mais desejado, né? Exatamente. Mais buscado hoje. É. E assim, você deixar um recado aí para os corretores, para quem está nos assistindo, essa é a hora. Bem, se você está já no mercado imobiliário, não esqueça que você estudar, que você se dedicar à sua profissão, é exatamente como um médico faz, ele nunca vai parar de estudar, a gente também nunca para de estudar. Se você realmente traz a profissão de corretor de imóveis para a sua vida e é a sua primeira e única opção. Se você tem isso no teu coração, se dedica a estudar, se dedica a fazer parcerias, a trabalhar teu network. E lembra que o network não é apenas você ficar com clientes. Seu network também envolve os seus parceiros de trabalho, um engenheiro, um arquiteto, um construtor, o próprio corretor de imóveis que está do seu lado. Isso é fazer parcerias que vão edificar o teu profissionalismo diante do teu cliente. Quando você está atendendo um cliente que está vendendo um imóvel, ele tem uma história para contar e ele tem um porquê de estar vendendo aquele imóvel. De igual forma, quem quer comprar o imóvel também tem um motivo para estar ali. Seja um investidor, porque aquele investidor em algum momento ele tem que ter o imóvel dele para morar. Então você conhecer aquela história. O cara que está fazendo a primeira... O dia que você atender um cliente, que você estiver vendendo o primeiro imóvel para ele, você vai saber o que é ser corretor de verdade. É você saber que você impactou uma família diante do seu trabalho. Isso é a coisa que... E eu falo isso porque ontem, depois de já ter feito isso várias vezes, ontem de novo eu vendi um imóvel que é o primeiro imóvel da família. Muito legal. E assim, isso traz uma felicidade, você vê a hora que a pessoa está assinando a escritura ali, ficar emocionada com aquilo, e aí você vai descobrir o que é ser corretor de verdade, o quanto essa profissão faz com que a gente tenha um lugar na vida das pessoas sem a gente saber. A gente que trabalha com a internet, vira e mexe, a gente recebe algum comentário que você fala, cara, essa pessoa está me vendo. E eu nem imaginava que ela está me vendo. Então, saiba que você tem um lugar no mercado financeiro, no mercado imobiliário e na vida das pessoas, se você for um bom profissional de verdade, se você estiver atento a tudo que acontece à sua volta, que envolve as famílias, os imóveis, os negócios e a vida financeira dele ali. Inclusive, hoje o corretor de imóvel, ele não está ali só para vender o imóvel, não. Ele tem que entender um pouquinho de engenharia, ele tem que entender um pouquinho de investimento, ele tem que entender um pouquinho de psicologia. Né? Então, tudo isso é o que eu desejo que os nossos parceiros e colegas de profissão façam. É estudar e analisar e entender que corretor de imóvel é um profissional diferenciado na economia inteira do país. E para isso, tem que estudar, não tem jeito. Perfeito, perfeito. Maravilha. Você, Léo. Quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao nosso convidado, mais uma vez, uma honra para a gente tê-lo aqui participando, agradecer a nossa equipe e os nossos espectadores também, um agradecimento especial e nosso patrocinador, Laranjão, abraço Israel, tamo junto. Pessoal, é isso aí. Acho que foi um conteúdo de muita qualidade, mas corretor de imóveis, se você não estiver trabalhando, se você não estiver se dedicando, se você não estiver cuidando da sua família, você vai ficar para trás. Busque conhecimento. Você acha mesmo que vai conseguir ter sucesso na vida sem abrir mão de algumas coisas? Muitas vezes a gente precisa abrir mão, sacrificar coisas para lá na frente poder ter a tranquilidade de ter uma vida que a gente sempre desejou. Então, assim, eu quero muito, eu amo ajudar pessoas. O podcast teve esse propósito. E assim, que se a gente toque e mude a vida de uma pessoa aí com o conhecimento que a gente
conseguiu gerar hoje, já está valendo, já valeu todo o episódio para mim. E assim, mais uma vez, agradecer, Adriano, sua presença. Um profissional aí, referência. Você busca fazer o diferente aí no mercado, percebi isso. E muito obrigado novamente, muito obrigado, Léo. Valeu, Pedrinho. E muito obrigado ao nosso patrocinador, Varejão do Piso. E esse foi o nosso 10º episódio do Podzoli com Adriano Araújo. Até mais.